Bom, a gente continua aqui com o nosso assunto hoje sobre cuidados com a pele, né? Principalmente dos diabéticos, que tem uma situação diferenciada por conta do que a doutora está explicando pra gente. A nossa dermatologista convidada é a Luciane Sela, aqui de Chapecó. E aí, doutora, você falava então sobre o problema de às vezes fazer um machucado e o diabético nem perceber porque a sensibilidade fica prejudicada. A cicatrização é um problema grande também para o diabético, né? Sim, a cicatrização também, ela não é igual, não é normal como uma pessoa que não é diabética. Então, assim, precisa ter bem mais cuidado, sim. Além do que o risco para infecções é muito maior, principalmente as infecções fúngicas, né, as micoses no pé. Então, eu falo para os pacientes, às vezes de um dia para o outro tem fungo no pé, tem que cuidar todo dia, não tem jeito. Que coisa! E daí para cicatrização, às vezes corta o braço, corta a mão, enfim, tem que manter fechado esse ferimento, como é que faz? Sempre tem que avaliar o ferimento, depende de como ele foi feito. O principal é manter ele bem limpo sempre. O ideal, geralmente no pé diabético, a gente pede para fazer os curativos, né? Às vezes usa curativos especiais também, com alguns medicamentos, e evitar sempre infecção. Então, de preferência sempre fechado, mas tem que avaliar cada caso. Sim, entendo. A Laides, ela é de Benjamin Constante do Sul, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente, que coisa boa, viu, Laides? E ela está pedindo, então, o que fazer para curar as rachaduras dos pés sem precisar usar lixa? Geralmente depende do grau que tem de rachadura no pé, mas a gente formula cremes com emolientes, muitas vezes à base de ureia, de ácido salicílico, e escolhe a concentração dependendo da clínica. Como aquele pé mais grosso tem que aumentar a concentração de ácido, um pé mais fininho não precisa tanto, e depois hidratar bem. Então, assim, é necessário uma avaliação médica para escolher a melhor fórmula, né, para cada paciente, mas é bem tranquilo, dá para fazer sim. Aqui, agora no verão, pode ser feito? Sim, pode ser feito. Às vezes o paciente usa em casa, usa uma vaselina, algum outro creme, a gente cuida dentro da fissura, né, daquela rachadura mais profunda para evitar uma infecção e até para não ocorrer uma irritação do ácido que tem no creme para fazer a descamação química, né? A esfoliação química. Mas pode ser feito sim. A rachadura normalmente é no garrão mesmo, ou outra parte do pé? Não, pode ser no pé todo. Capaz. Sim, pode ser em toda a planta do pé. E é importante que cicatrize, né? Porque a rachadura é a principal porta de entrada para uma infecção, e principalmente infecção bacteriana, né? Então, os diabéticos, eles têm que tomar muito cuidado. Como é que chega no estágio da rachadura? O que faz? Na pele, a alteração, o que é porque assim, geralmente a pele é muito seca e eles esquecem de hidratar. Então assim, os cuidados têm que ser diários, todo dia toma banho, seca bem o pé. Eu sempre falo, usa uma toalhinha descartável, joga fora para evitar que tenha fungo. Às vezes assim, vento frio, né? Porque o diabético sempre fala, o secador é muito bom, só que às vezes é calor, eles têm neuropatia, eles têm alteração de sensibilidade, eles também machucam, eles não sentem. Então é um cuidado importante. E aí assim, pezinho bem seco, passa um hidratante. O hidratante tem os hidratantes hoje em dia específicos para os pés, que eles têm uma emoliência maior à base de óleos, né, e outras substâncias que conseguem manter mais água na pele. Então ele hidrata de uma forma melhor. Opa, então tá. Agora, a Graziella, ela diz que o pé dela tá bem seco, tá até criando tipo um cascão assim, e tá descascando, como se estivesse trocando de pele. Então ela quer saber o que ela pode fazer para melhorar ou para voltar a ter um pé hidratado como tinha. O importante é usar um hidratante específico para os pés. Assim, existem vários que são prontos já nas farmácias, dá para encontrar, ou procurar um dermatologista que a gente vai formular um bem específico para cada pele. Porque às vezes um precisa de algum componente a mais, uma vitamina, alguma coisa assim? Exatamente, às vezes a concentração dos componentes muda bastante. Então, assim, é como eu falei antes, que quanto mais grosso, precisa de uma substância que descame mais, que esfolie mais. Se a pele não está tão espessa, pode ser um pouco menor a concentração e mais hidratação. Por isso que a avaliação é bem individualizada. Sim, imagino. A Aline, ela diz que a pele dela demora muito para cicatrizar quando ela tem um ferimento, às vezes vai até meses, sabe, doutora? E aí ela fica com às vezes saem umas manchas roxas, tipo uns hematomas, como se fosse uma batida, ela tá dizendo, né? Mas é do nada, assim. Ela diz que não se machucou, né? Então ela tá pedindo aqui o que pode ser isso, talvez. Os hematomas dependem bastante da idade, a gente sempre avalia nesse sentido, porque assim, se é uma pessoa mais idosa, ocorre naturalmente uma fragilidade das veias e da própria pele. Ela não tem tanta resistência. Então, realmente, às vezes só uma batida leve no braço, por exemplo, pode fazer uma alteração, fica um hematoma mais roxo, mas é pela fragilidade da veia. Não tem muito o que se fazer nesse estágio.
colágeno, manter só a pele hidratada. Se é uma pessoa mais jovem, daí precisa fazer uma avaliação médica, porque existem várias doenças sérias que precisam ser avaliadas, que aparecem inicialmente como um hematoma na pele. Muito bem. Bom, os nossos contatos estão aí na tela para você continuar participando com a gente. Aproveita a doutora dermatologista, aqui a doutora Luciane, para você ir se informando, viu? A Vanessa, ela diz que a mãe é diabética e tá com a pele bem sensível, que às vezes ela se machuca, que sangra e ela nem percebe. Então ela quer saber se isso é por conta da diabetes mesmo que acontece. Sim, geralmente é pelo diabetes mesmo. A pele fica bem mais sensível, mais seca, ela machuca mais fácil. Então assim, hidratar uma vez por dia, às vezes 2 é necessário no diabético, mas todo dia. E tem creme específico para o diabético? Ou não precisa? Prontos, assim, não tem, né, assim, uma formulação específica, mas assim, a gente escolhe os com mais concentração de óleos, com mais substâncias hidratantes, mais emolientes, porque eles conseguem reter a água por mais tempo na pele. Ótimo. Vamos ver, aqui a telespectadora não mandou nome, não tem problema. Ela disse que no pé saíram algumas bolhas pequenas e coçam muito. O que pode ser isso? O que fazer? Bolhas, às vezes, bem pequenas, pode ser uma alergia, mas também pode ser uma infecção. Tem uma infecção bacteriana, ela é pelo Staphylococcus, ela é necessário usar antibiótico e às vezes ela começa com pequenas bolhas, não só nos pés, mas pode dar em outros lugares. Então, isso que é importante. Pode ser algo mais grave, é bom ficar de olho. A Fabiane, deixa eu ver aqui, ó, a mensagem lá do bairro Passo dos Fortes, ela quer saber se é verdade que as rachaduras do pé é por causa da poeira. As pessoas que ficam com os pés, agora no verão, sandálias, chinelinhos, é claro, fica mais em contato com o pó, a pele vai ficar mais seca, mas se hidratar compensa. Então, assim, não só a poeira, o clima fica mais seco às vezes, então isso contribui também, mas a poeira pode ressecar sim. Legal. A Gorete aqui de Chapecó, ela ligou pra gente, deixou uma pergunta aqui. Gorete, obrigada pela participação, viu? Ela disse que o pai é diabético e teve o pé amputado. Aí no outro, então, agora saiu uma ferida muito feia no calcanhar. Agora eu não entendi, se amputou só o pé e sobrou o calcanhar, será? E aí ela, né? Mas pode ocorrer no outro pé também. Então a dúvida é se precisa cortar essa ferida ou o que fazer para não chegar numa amputação, né? Não, primeiro tem que passar por uma avaliação, ver se essa ferida ela pode ser até por ele ficar apoiando o pé nesse ponto. Então, assim, nesses casos, às vezes um cirurgião vascular é uma especialidade também bem indicada, porque ele vai avaliar a circulação e vai ver ali e vai indicar o curativo. Vai ver como que está a circulação, o fluxo sanguíneo na parte do pé, para ver se vai precisar fazer ou não a amputação. Porque daí eles avaliam outros critérios também. Mas quando tem a úlcera já ali no pé, a ferida no calcanhar, é importante tratar, porque ela vai aumentando, se não de tamanho, né? Só às vezes pelo apoio mesmo no pé. E assim, ela é rápida para chegar no estado de Ela é bem rápida. Isso, assim, depende muito dos níveis de glicemia de cada paciente, mas às vezes é de dias. E os cuidados também. Às vezes, pessoas que ficam muito acamadas é de um dia para o outro que a pele já sofre uma alteração. E para abrir a úlcera é bem rápido. Nossa, que coisa, gente. Bom, a podóloga falou na matéria, né? Fica de olho, vai cuidando, porque depois agrava, chega num quadro desse de amputação, aí não tem mais como reverter, né? Que dó, gente.